comentei aqui São José Operário, ele inspira vocês de alguma maneira? Eu acho que sempre, né? Conforme Hum, eu falei com o senhor, né? Eu praticamente todos os dias passo na igreja de São José Operário da Vila Militar, né? hum, E uma das coisas assim que eu sempre peço é que ele me ajude a ser, em primeiro lugar, um bom pai, né? Um bom gestor da minha família, que eu possa ajudar sempre a minha esposa, ser um marido como ele foi para Nossa Senhora, um bom pai, e também um bom trabalhador, né? Um bom cidadão. São os pedidos que eu faço assim diariamente a São José, né? É, tendo ele como modelo, né, de tudo isso e principalmente da fidelidade dele, da fé que ele teve a Deus. Então, eu acho importantíssimo a gente, os homens, né, olharem para a figura de São José e ver toda a sua dignidade, toda a sua forma, o seu caráter, a sua personalidade, né, que traz para a gente essa inspiração, né? uhum. Mas também no trabalho, também como Claro. alguém que sabemos muito bem, estava vivendo num mundo muito mais complicado do que nosso, né, onde realmente pessoas trabalhavam só para conseguir sobreviver. Um operário comum daquela época, sabemos muito bem, ele não estava trabalhando para trazer muitos confortos para a própria vida, para viajar, para trazer, sei lá, para a sua família experiências diferentes por causa desse trabalho, às vezes, do serviço duro, né? Não, naquela época, pessoas realmente, grande maioria das pessoas trabalhava para sobreviver, para ter aquilo que era necessário para que a família Sim, não passe sim. fome, tenha o que é básico necessário e nada além disso, É né? interessante que tem uma carta do Papa Pio XI que ele vai falar assim, ó, o Papa Pio XI, ele, falando de São José, né? Ele pertence à classe operária e experimentou o peso da pobreza em si e na Sagrada Família, da qual era chefe vigilante e afetuoso. Então a gente vê que São José, ele certamente ele deve ter ensinado a sua profissão a Jesus, né? Que possivelmente trabalhou com ele, né? Se esforçou, suou também de sol a sol, exatamente para poder levar o seu alimento, o pão de cada dia, o sustento para sua família, né? Sim, 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 não, com certeza. Nós não sabemos o momento certo quando ele veio a falecer, mas compreendemos que a necessidade de trazer o sustento para a família estava, com certeza, nas mãos dele e, depois da morte dele, nas mãos de Jesus. E, obviamente, não era modelo como hoje, né, que os pais se veem obrigados de cuidar do seu filho, muitas vezes adulto, porque tantas vezes o próprio não quer trabalhar ou não se esforça suficiente para conquistar as coisas na vida. Aí os pais, tantas vezes já idosos, às vezes com doenças, precisam Sustentando os ainda marmães. sustentar exatamente um filho. E hoje em dia parece ser uma coisa muito natural, né? Apesar que nós entendemos quanto que isso estraga a vida de um jovem em que compreende a vida de uma maneira errada, que por ser um filho já tem direito de ter tudo, né? E cresce, claro, não estou falando quando ele tem quando que ele tem 12, 15 anos, estou falando quando ele tem 22, 32, Já se tornou adulto, né? exatamente, Aham. mas mesmo assim acha que, por ser filho, ele tem direito de esperar tudo dos seus pais, né? Eles vão dar para ele o que é necessário. Então, realmente precisamos sempre compreender, né, que o trabalho aqui neste mundo não é um castigo, né? Apesar que entendemos que é consequência do pecado original, né? Mas não é um castigo que temos que tratar como castigo, como mal apenas que não traz nenhum benefício, né? Se vamos olhar a Gênesis, né? Eu até aqui Tem aqui, abri, ó. né? Que Ah, temos tem. Gênesis 3:17, né? Que Deus fala
para o homem depois de ele cometer o pecado original, ele fala exatamente do solo que por causa do pecado vai se tornar maldito por causa daquilo que aconteceu, né? Que como nós entendemos que vai se tornar maldito, que consequência da ruptura entre o ser humano e de Deus também afetou a toda a criação. Nós fomos criados por causa do amor de Deus a cada um de nós. O mundo foi criado por causa de nós. Deus criou o mundo para nos dar o ambiente onde nós vivemos, por isso temos que cuidar deste ambiente, mas ele também está ligado com a nossa existência no outro sentido espiritual. Por isso nós entendemos que o pecado que, podemos dizer, estragou a nossa natureza humana, também estragou a natureza. Estragou a natureza no meio da qual nós vivemos. E exatamente aquela possibilidade de tirar da terra aquilo que nós precisamos sem trabalho duro, sem esforço, se perdeu e por isso continuamos com a necessidade de tirar o alimento da terra, tirar exatamente aquilo que precisamos da natureza, né, que nos oferece. Claro, entendemos hoje de uma maneira um pouco diferente. Naquela época, estou falando há tempos antes, né, precisava trabalhar muito mais na terra, um trabalho mais simples, sem máquinas, então era um trabalho muito mais duro, né? Hoje é mais fácil ter outro tipo de serviços também, muito mais do que naquela época. Falando da época de Jesus, por exemplo, né? Mas mesmo assim entendemos que realmente o homem precisa trabalhar duro para ter o retorno que está precisando para a vida, né? E parece, Dom Tiago, que a juventude de hoje, ela se preocupa muito com os direitos, né? Se acha muito cheia de direitos, mas reconhece pouco os seus deveres, né? Não, mas aí esse é um modo de que eu vejo de algumas ideologias raptar as mentes dos jovens, né? Que exatamente vendo que eles vivem às vezes na família desta maneira, que esperam tudo dos pais, já têm idade que deveriam trabalhar, mas não trabalham porque acham que o pai e mãe tem que dar tudo o que precisa e às vezes até trabalham, tiram dinheiro, mas acham que é tudo para eles e no sentido que não contribuem com casa, tudo mais. Tudo esse estado da mente é raptado por algumas ideologias onde falam o tempo todo sobre os direitos, direito para tudo. Eu já, com minha experiência, também vivi numa realidade, né, do socialismo comunista. Eu sei que quando eu escuto um papo onde você só escuta direitos, direitos, direitos e ninguém te fala dos seus deveres como cidadão, você já logo percebe que alguém está te manipulando. Sim. Porque exatamente nós temos que entender como se que fosse cada uma sedução, família... seduzindo. Exatamente, porque se nós entendemos, até vivendo dentro da família, cada um de nós, dentro da família, né, tem os direitos, obviamente, mas tem também os seus deveres, né? Claro. E se vamos ter alguém na casa que só vai querer direitos e não vai querer colaborar com nada, uma pessoa assim virá, palavra feia, parasita, mas de certa maneira nós entendemos isso. Vive aos custos do trabalho dos outros. Não falo das situações da necessidade especial, não estou falando das situações que alguém está num certo período complicado da vida, onde, por exemplo, não é capaz de produzir. São situações extremas, né? Não estou falando isso, estou falando um comum, dia a dia, a pessoa saudável que tem tudo, mas simplesmente não quer e acha que a família tem obrigação de... E a Sagrada Escritura, né, em São Paulo, lá, fala muito firme quanto a isso, né? Lá em Tessalonicenses, se alguém não quiser trabalhar, também não coma, né? São Paulo vai falar firme, exatamente, porque isso inclusive é voltado para aqueles que se ocupavam também com alguns serviços, né, que seriam em prol dos outros, né, que é um trabalho também que está ao alcance daqueles que faziam parte da comunidade, né.
E se compreende que cada pessoa precisa, vivendo numa comunidade, como eu falei, esse exemplo da família, precisa colaborar. Né? Se não é uma pessoa que vai lá fora para trazer para dentro da comunidade um retorno financeiro, por exemplo, né? Ou está trabalhando, sei lá, tantas vezes são comunidades religiosas, né? Que membros trabalham lá fora e trazem para, como se fosse uma caixa comum, né? Aquilo que é fruto do trabalho deles, para que os outros, que inclusive aqueles que estão na casa, cuidam da casa, possam se beneficiar, né? Mas quem trabalha fora, trabalha fora. Quem trabalha dentro, também tem que trabalhar. Obviamente, né? Tantas vezes o que me veio agora e que eu estranho muito, né? O modo de, aliás, organizar a vida onde dentro de uma família se vê as coisas assim. Marido fala, não, eu trabalho, esse é meu dinheiro. A esposa trabalha e ela fala, não, eu tenho meu dinheiro. Sim. E como se fosse, não tem o dinheiro nosso, tudo é meu. E é uma coisa muito estranha, muito errada na minha visão. Se o casal começa assim, começam também com isso muitos problemas. Primeiro, se um ganha mais do que o outro. Então, um vai se sentir sempre meio que humilhado, porque em cada momento vai poder escutar, não, eu estou trabalhando e eu estou trazendo tanto dinheiro e você nem está trazendo metade. Eu pago tantas contas e você nem paga metade das contas. Isso é muito ruim. Gera problema. Gera problema. E imagina ainda a situação onde, por exemplo, tantas vezes, não estou falando que é sempre, mas tantas vezes, mulher, para cuidar bem dos filhos, para esses filhos tenham uma boa educação já dentro da casa, nesses primeiros anos de vida, ela sacrifica a sua vida profissional, opta de ficar em casa para cuidar dos seus filhos, né, dos filhos do casal, na verdade, né, e que ela vai, de repente, escutar, você não está trabalhando, só eu estou trabalhando, vai dizer, por exemplo, o marido para ela. Como se fosse pouco que a mulher faz em casa. Exatamente, coisa totalmente errada, né? Então nós entendemos, né, que todo mundo colabora e precisa colaborar, que tem que reconhecer o trabalho, tanto aquele que é feito para fora e que traz retorno financeiro, como um trabalho dentro da casa ou numa comunidade, onde pessoas também se esforçam e também trabalham e também têm suas obrigações em prol de todos, né? Até porque também o jovem que vive nessa condição, ou seja, sendo sustentado, ou como o senhor falou, né, como um parasita dentro da casa, ele acaba que quando vai para o Estado, quando ele vai para o mundo, ele também vai achar que ele também tem esses mesmos direitos, ou seja, Sim. que o próprio Estado tem a obrigação e o dever de cuidá-lo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, esta mentalidade, ela é muito complicada. Então, que nós peçamos a Deus para que Ele nos ilumine e que possamos bem criar nossos filhos e aproveitar também o trabalho para a nossa santificação. Pela intercessão de São José. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.